São 17 horas do sábado, 12 de abril, e o Trilhas da Democracia, Conjuntura, entra ao vivo para dialogar sobre políticas de combate à tortura, políticas atuais, mecanismos atuais de combate à tortura e os torturadores da ditadura militar, com a deputada estadual do PSOL de Pernambuco, Dani Portela, e daqui a pouco com a professora de História das Américas da UDESC, Mariana Jofili, que acaba de lançar o livro Torturadores, Perfis e Trajetórias de Agentes da Repressão na Ditadura Militar Brasileira, pela editora Alameda. Deixa eu embarcar Dani Portela, que não se encontra no estado de Pernambuco, se encontra em São Paulo, nesse momento no MASP. Dani, seja muito bem-vinda. Dani Portela, faltou dizer, que é presidente da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Dani, seja muito bem-vinda ao Trilhas da Democracia. É um prazer mais uma vez recebê-la aqui no Trilhas. Prazer é sempre meu, Marco, e estar debatendo nesse programa que traz pautas tão importantes. Nesse momento eu estou em São Paulo, quer dizer, agora estou no MASP. Eu dei uma escapulidinha de um festival maravilhoso chamado MEL, Festival de Mulheres em Luta. São mais de 1.000 mulheres de várias áreas, parlamentares, ativistas, do país inteiro reunidas, pensando em políticas públicas para as mulheres. Está potente aqui. Embarco nesse momento para compartilhar a condução desse programa, o companheiro camarada Normando Rodrigues. Normando, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia. Seja muito bem-vindo, não, um abraço, né? Como é que você está? Está tudo bem contigo? Tudo bem, Marco. Um abração para você, um beijo enorme para a Dani, um prazer enorme revê-los. E a Dani diretamente trazendo para a gente vivacidade, não só a dela, como a do Festival Mulheres em Luta. Isso é sensacional. Sempre que as mulheres se movimentam, a humanidade dá um passo para melhor. E, para completar essa mesa virtual, o estudante de Direito da Faculdade de Direito do Recife, da Universidade Federal de Pernambuco, João Augusto. João, tudo bem contigo? Boa tarde, professor. Desde já deixo o meu boa tarde, né, à nossa deputada Dani Portela, ao nosso queridíssimo Normando. É um prazer, como sempre, né, estar aqui com vocês, participando desse debate aqui. Bom, antes de iniciar, reforçar que, por conta desse compromisso da nossa deputada estadual, ela só vai poder ficar até 17 horas e 30 minutos, e na sequência entra Mariana Jofili para falar do seu livro, que acaba de ser lançado, de título Torturadores. Como o programa está sendo ao vivo, comentários e perguntas podem ser feitos no chat, que serão devidamente lidos aqui, na medida do possível, no decorrer do programa. Antes de fazer a primeira pergunta, eu gostaria de mandar meus parabéns a um amigo comum meu e do Normando, o professor Hélio Jorge do Amaral Ribeira. Grande abraço, Hélio, e vamos lá. Dani, no dia 28 de março, você participou de uma reunião do Comitê de Políticas Penais de Pernambuco, na qual você cobrou a reativação do mecanismo estadual de combate à tortura, que foi desativado desde o início do governo Raquel Lira. Eu te pediria para compartilhar com a nossa audiência, em primeiro lugar, no que consiste esse mecanismo, né? O que é esse mecanismo e a importância desse mecanismo criado em Pernambuco em termos nacionais. Em segundo lugar, qual é a tua avaliação? Por que cargas d'água a governadora, que era do PSDB, hoje se encontra no PSD, por que a governadora Raquel Lira teria desativado esse mecanismo? E, por fim,
no que consiste esse programa que foi apresentado nessa reunião, chamado Pena Justa. Vamos lá, Dani? Microfone, pronto. Me ouvem agora, né? Sim. Mais uma vez, boa tarde a todo mundo. Isso é um debate muito importante. Eu presido a Comissão de Direitos Humanos e o próprio debate dos direitos humanos nas últimas décadas foi um debate muito capturado, né? A gente precisa trazer luz aos fatos. O sistema geral, né, na verdade, o sistema prisional brasileiro, ele vive em colapso pelo próprio modelo de criação do sistema prisional brasileiro. E por que eu estou trazendo justamente esse breve histórico? Para a gente entender a importância de um mecanismo como o que Marcos citou. Atualmente, veja, os dados apontam que do ano 2000 para o ano de 2022, a população carcerária no nosso país aumentou em 257%. Isso mesmo, né? Então, a gente tem, devido à alta população carcerária, você tem um déficit de vagas no sistema prisional hoje de 236 mil vagas. Isso é o cenário do Brasil, né? Até 2023, que foi o último censo para a população carcerária, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, você tinha mais de 850 mil pessoas presas, certo? Sendo que a grande maioria da população carcerária brasileira é uma população majoritariamente negra. A maior parte dela também majoritariamente jovem. Você tem um dado que praticamente mais de 70% é formado por jovens de até 29 anos de idade, certo? E 86% de pessoas negras, somando aí pretos e pardos. Então, a gente pode dizer que o cárcere no Brasil, ele tem gênero, ele tem classe e ele tem cor, né? E esses dados, o Brasil é o terceiro país com a maior população carcerária no mundo. Então, há um projeto de poder em curso de encarceramento em massa de uma juventude pobre, negra e periférica, porque ou ela é morta ou ela é presa. Não se dá muitas alternativas para essa juventude. Diante desse cenário, pela superlotação das unidades prisionais, você tem vários mecanismos coercitivos dentro das grades das prisões, como castigo, áreas reservadas, tortura, racionamento de água. Você tem violações de direitos humanos de toda natureza. Então, muitos presos eles vivem situações degradantes, como, por exemplo, não ter um local para dormir. É uma cama partilhada para 4 ou 5 pessoas, pessoas na área externa, no pátio, sem colchão, exposta a frio, a calor, a sol, a chuva. Aqui nos presídios em Pernambuco, o presídio de Igaraçu, por exemplo, Marco, tem denúncia de racionamento de água. Tem dia que chega água uma vez por dia ou duas, por exemplo, apenas por 10 minutos. Então, não dá para tomar banho, não dá, é um verdadeiro caos. Diante desse caos, aqui em Pernambuco nós tínhamos um grande complexo prisional que era chamado Complexo do Curaco. E foram tantas violações de direitos humanos, eu estou falando em tortura, em maus tratos, em morte, em adoecimento, contaminação em massa por tuberculose, surtos de doenças dentro do sistema prisional, um caos completo, que esse presídio ele foi denunciado pelos organismos internacionais e ele foi fechado por uma medida tipo, hoje não pode entrar mais ninguém, só quem já cumpre pena nesse complexo que pode ficar lá. E o que acontece em Pernambuco não é diferente da realidade do sistema prisional no país, né? Então, diante disso, se criou um mecanismo, que é o mecanismo de prevenção e combate à tortura nas unidades de pessoas privadas de liberdade. Por quê? Porque pega todo o sistema prisional, todos os presídios onde as pessoas estão ou
as unidades onde as pessoas estão presas provisoriamente antes de serem apenadas ou cumprindo pena já em regime fechado, mas também unidades para menores de idade que não são presos, mas que são recolhidos para cumprir a medida socioeducativa, que também têm seus direitos violados nessas unidades. Também pessoas que têm transtornos psiquiátricos e cumprem a pena como a medida de segurança em hospitais psiquiátricos. Pessoas que não cumprem pena nenhuma, mas que estão privadas de liberdade em internamento em hospitais psiquiátricos. E esse mecanismo ele acompanha, inclusive, aquelas casas para tratamento de pessoas que têm dependência química, caso ela esteja ali proibida de sair, ela está num ambiente privado de liberdade. Então, é um mecanismo que avalia as condições de todos os espaços onde existem pessoas privadas de liberdade, maiores ou menores de idade. Esse mecanismo ele foi criado em Pernambuco. Pernambuco deu um pontapé inicial e depois foi um mecanismo que foi aplicado pelo governo federal, lá no governo Lula II, e foi espalhado para os estados como um formato de modelo, né? Existe o mecanismo e existe o comitê. O mecanismo ele é composto por peritos que são indicados pelo ente público. No caso, os governos dos estados, eles podem nomear. Aqui em Pernambuco, nós tínhamos 6 peritos que passam por uma seleção e eles acompanham esses espaços. Trabalhando junto com esses peritos, se tem um comitê que é formado pela sociedade civil, representante de familiares de presos, defensores de direitos humanos, organizações não governamentais que atuam no âmbito da segurança pública. A sociedade civil ela acompanha o trabalho desse perito. Então, isso forma um mecanismo, com esse comitê, com participação da sociedade civil, e os peritos que são munos estatal, né, do Estado, no governo federal, do governo federal, ligado ao Ministério de Justiça. E aqui ligado às casas civis, né, e às secretarias de segurança pública. Então, é importante porque essas pessoas elas fazem a inspeção nesses espaços. E isso são momentos muito relevantes para que você tenha adequações. São esses peritos, por exemplo, que indicam quando as coisas estão saindo do limite. Para vocês terem uma ideia, o ano passado, como o Marco disse, eu entro nisso e já na segunda pergunta, por que a governadora Raquel Lira instituiu esse mecanismo no estado de Pernambuco? Acontece que quando a governadora do estado, a atual governadora do estado, Raquel Lira, que acabou de mudar de partido, era do PSDB, agora é do PSB, não, é PSDB, agora é do PSD de Kassab. A governadora, assim que ela assumiu, em uma canetada só, sem nenhuma transição de um governo para o outro, ela exonerou todos os cargos em comissão, os cargos comissionados, e ela devolveu todos os cargos cedidos. Ela decidiu fazer um limpa no Estado para remontar. Acontece que ela não conseguiu remontar. Em várias áreas, por exemplo, esse mecanismo até hoje ele não foi remontado. Não houve eleição de novos membros da sociedade civil e os peritos que faziam essa suspensão, eles foram todos exonerados e até hoje não foi renomeado ninguém. Não houve um novo processo seletivo. Isso é muito grave, porque, como eu falei, Pernambuco tem um complexo de curado que já hoje não pode receber preso, cumprindo uma penalidade da Organização das Nações Unidas, do Tribunal Penal Internacional. Então, Pernambuco ele já vive um estado de violação contínua. Então, a ausência desse mecanismo fez com que o mecanismo federal tivesse que vir a Pernambuco diante da quantidade de denúncias. E eu pude acompanhar várias visitas a unidades prisionais, tanto masculinas como femininas, e o que é que você vê, né? Chegando nesse lugar, também tive a oportunidade de acompanhar junto com o Ministério de Direitos Humanos. Quando você chega nesses lugares, primeiro, se essa visita ela é informada, eles logo maqueiam aquele ambiente, né? Dá logo uma pá de cal, pinta, separa as pessoas, tira os presos do castigo. E a importância desse mecanismo é porque ele não avisa. Essas inspeções elas podem acontecer a qualquer tempo. E esse mecanismo ele é muito procurado, principalmente por familiares de presos,
para denunciar maus tratos, abuso, violência, estupro, tudo que você pensar que acontece de violação do direito dessas pessoas dentro das unidades prisionais. Então, é muito importante e a gente tem cobrado insistentemente a retomada e perguntando, né, a quem interessa não retomar o mecanismo que previne e combate tortura nas unidades prisionais, né? E aí, por fim, fechando a última pergunta de Marco, para poder escutar mais vocês, teve uma reunião aqui para aplicação e elaboração dentro do programa Pena Justa, né? O Superior Tribunal Federal, a partir de uma ADPF, entendeu que as unidades prisionais brasileiras, elas vivem o que se chama um constante estado de coisas inconstitucionais. É tanta violação de direitos humanos, da dignidade da pessoa humana, direitos... Você tem todas as formas de violações possíveis e imagináveis, só que a pena no Brasil, ela tem como caráter, não existe prisão perpétua no Brasil, não existe pena de morte no Brasil, isso na teoria, né? Porque na prática você tem um sistema prisional lotado com quase 44% da população carcerária preso provisoriamente, ou seja, sem julgamento. E muitas dessas pessoas, quando elas são julgadas, ou elas já cumpriram a pena, o Estado deve tempo para elas, foram presas, às vezes, por crimes pequenos, crimes que nem precisava de pena privativa de liberdade. Outras são inocentes, sequer deveriam estar presas, então você vive um grande caos no sistema prisional brasileiro, um constante estado de coisas inconstitucionais e aí, a partir disso, o governo federal ele lança um programa, o presidente Lula, que é o programa chamado Pena Justa. E é fundamental porque esse programa ele estabeleceu 93 ações para serem feitas, mas entendeu como eixo estruturante dessas ações o enfrentamento ao racismo institucional. Como eu disse aqui, quase 90% da população carcerária, mais de 83%, é formada de população negra. Então, não tem como você fazer um programa que visa ajustar a condição dessas pessoas para que elas tenham mais dignidade durante a privação de liberdade, sem entender o racismo como fio que costura todas essas relações dentro e fora das unidades prisionais. Esse programa ele tem que ser lançado nos estados e cada estado da federação tem um prazo de 6 meses para apresentar as propostas que serão adequadas ao Plano Nacional do Pena Justa, né? Então, esses comitês estaduais, eles são compostos por membros da Assembleia Legislativa, da Defensoria Pública dos Estados, do Ministério Público nesses estados, do Tribunal de Justiça, com assento também do Conselho Nacional de Justiça e do Governo Federal e do Poder Executivo Estadual, né, com a Secretaria de Segurança dos Estados. E também tem assento a sociedade civil por meio de organizações que atuam no campo da segurança pública. Nós fizemos a primeira reunião de instalação aqui em Pernambuco. Eu volto para Recife amanhã, na segunda, nós já temos a segunda reunião e eu pude provocar um debate. Se entendem que o racismo é um eixo estrutural, eu senti falta nos comitês da participação de setores do movimento negro que pensam segurança pública. E também fiz a provocação das situações de violação constante da população LGBTQIAPN+, dentro das unidades prisionais. Então, a gente não tem como olhar para o cárcere sem entender essa tríade das desigualdades de classe, gênero e raça. É isso, Marco. Em resumo, é isso. Normando, Dani tem mais minutos aqui com a gente, por favor. Em resumo, Dani, é fogo, né? Como se diz em Portugal, fogo tem uma gíria de uma acepção muito maior do que empregamos aqui. Me preocupa muito, estava prestando muita atenção no relato e nos avanços que o comitê, né, significa e realizou, mas me preocupa muito a permanência.
A gente sabe que, né, a condição carcerária degradante e a tortura como método de polícia judiciária, né, isso é importante a gente destacar, existe uma cultura de que a tortura é um método de investigação no Brasil. E detalhe interessante, era um método de investigação admitido legalmente no Reino Unido, aquele país que é referência de civilização, até as bordas do século XX, até a década de 1880, 1890. Entre nós nunca foi abolida. Até hoje, se a gente sair daqui dos nossos 4 espaços e formos à delegacia mais próxima e tiver um preso em condição de inquérito sendo apurado, é muito provável que um de nós 4, pelo menos, presencie um preso sendo torturado. Essas permanências reacionárias, né, como muita coisa, como muitos outros monstros sociológicos, foram incentivadas, brasas que foram sopradas pela ressurgência do fascismo. Nossa sociedade já vinha num projeto de encarceramento da juventude negra muito grande. Estatisticamente é interessante a gente lembrar que a população carcerária negra no Brasil ela se multiplica nos anos do neoliberalismo, nos 8 anos de Fernando Henrique Cardoso. Essa política é pouco combatida, né, com eficácia até o governo Lula II, quando começam iniciativas importantes. Mas essas iniciativas, como as que a Dani narrou, e, por exemplo, a da audiência de custódia, que é um mecanismo para tentar evitar o encarceramento desnecessário e preliminarmente desnecessário, são muito combatidas pela extrema-direita hoje em dia, né? Existe meia dúzia de projetos na Câmara de Deputados para abolir a audiência de custódia, né? É um dos itens que a direita levanta a todo momento, e uma direita, extrema-direita, fascista, que é apologeta e defensora da tortura. Então, Dani, vou te fazer uma pergunta que é mais subjetiva, uma provocação mais subjetiva, que é como é que a gente traz esse debate para fora, para a sociedade, para fora da nossa bolha de militantes pelos direitos humanos e tentando engajar o grosso da população, que é o grosso da população afetada por essa barbárie que a gente vive no sistema policial e carcerário. Dani, tu conseguiu entender? Porque para mim teve um corte na fala do Normando. Consegui. Conseguiu, tá bom. Por favor. Olha, Normando, é o seguinte, você faz uma provocação de algo que eu venho pensando muito sobre, né? Primeiro, com a ascensão da extrema-direita nos últimos anos no mundo, e isso também no Brasil, reflete justamente com esse campo da disputa no campo dos direitos humanos. O Brasil é o país que mais mata defensores de direitos humanos no mundo, certo? É uma pauta que passou a ser disputada ideologicamente. Isso reflete nas nossas vidas, porque eu digo, olha, é muito comum as pessoas confundirem, né? O Estado, ele não chega, eu digo, a gente não tem uma democracia plena quando o Estado ele não chega com políticas públicas em todos os territórios nacionais, em todas as favelas do nosso país, mas as pessoas sentem o Estado perto, com seu braço armado, com as suas polícias. Então, é comum entrarem nas comunidades, nas favelas, nesse país afora, e confundirem, por exemplo, uma furadeira com uma arma, um guarda-chuva com uma arma. Mas uma coisa eles não confundem, a cor dessas pessoas, e são quase todas pretas, periféricas. Então, existe um plano em curso. E esse encarceramento em massa também, tanto em outros países, como nos Estados Unidos, como no Brasil, está muito associado às políticas em relação à política de drogas, certo? No medida que houve um endurecimento em relação às políticas de droga, hoje houve um encarceramento em massa da nossa juventude, né? E a direita, ela vem pautando questões de endurecimento penal, como, por exemplo,
aquela clássica frase que todo mundo já ouviu: bandido bom é bandido morto. E quando você defende, diz: lá vem os direitos humanos, leva para casa, diminuindo essas questões, há uma maneira rasa e simplista de olhar o mundo. E essa direita, ela tem colocado uma agenda no campo da segurança pública. Sempre teve, dos últimos 20 anos para cá, na agenda de setores da direita, a redução da maioridade penal. Então, redução da maioridade penal, uma pauta. Em relação aos crimes sexuais, castração química, uma pauta, como se isso resolvesse questões que são muito mais profundas. Então, defendem mesmo violência, tortura, que o policial ele está cumprindo o dever dele, entrando, violando os maus policiais, né? Porque o Brasil também é o país onde mais mata, mas que também a polícia mais mata, mas a polícia também morre muito. E a direita agora, recentemente, está trazendo a pauta do fim da audiência da custódia. Para quem está assistindo, nada mais é do que uma audiência preliminar para verificar as condições que a pessoa vai para o sistema prisional, fazer um exame de corpo de delito, perguntar àquela pessoa se ela sofreu alguma violência por parte dos policiais, ou fora ou dentro das delegacias também, nas viaturas. E aí a gente lembra de casos clássicos aqui no Brasil de que pessoas foram mortas e espancadas durante o translado até a unidade prisional, ou até a delegacia, ou até o fórum. Então, essa audiência, ela serve para ver esse estado de violação de direito das pessoas e também verificar coisas simples, como, por exemplo, os antecedentes criminais. Se naquela audiência aquela pessoa, o que ela cometeu é um crime que a pena tem privação de liberdade, ou naquele momento aquela pessoa pode já responder em liberdade, agora vai responder sobre isso. Então, é uma audiência que é muito importante no sistema, só que, veja, em muitos locais ela deixou de ser presencial e ela passou a ser virtual. E aí eu queria, nesse tempinho que me resta, relatar uma experiência minha. Eu sou professora de História, eu sou advogada e estou deputada, mas enquanto advogada, eu fui num fórum há alguns anos da minha vida, no final de semana, e quando eu cheguei lá, 2 jovens tinham sido apreendidos, estavam lá aguardando a audiência de custódia. E aí existe na lei que, se não tem defensoria pública naquele momento, ninguém pode entrar para a audiência sem defensor, sem advogado. Qualquer advogado ou advogada que tiver nas dependências do fórum pode ser convocado a atuar como advogado dativo. E aconteceu isso comigo. E nesse dia, quando eu entro para atuar, esses jovens eles estavam algemados. Eles foram pegos numa tentativa de assalto dentro de um ônibus. E aí eu pedi para tirar a algema, o policial não gostou, porque eu pedi para tirar a algema, e aí conversei com aqueles jovens e entrei. Quando eu entrei, estava sentada a juíza e a promotora. E a juíza e a promotora representando aquele perfil que o judiciário tem de uma casta de pessoas vinda das famílias mais abastadas, que acessa as melhores universidades. Era um perfil muito uniforme e o sistema estava fora do ar. Não podia consultar os antecedentes criminais daquelas pessoas. Foi uma tentativa, eles não conseguiram efetuar nem roubo nem furto. Então, sem antecedentes criminais comprovados, eles deveriam ser liberados. E aí, elas olharam a foto e uma disse para a outra: nem precisa olhar os antecedentes criminais, já está se vendo que é bandido. E qual era a foto desses meninos? É um menino com o perfil das nossas periferias. É mais um jovem negro que tinha um cabelo descolorido, que tem lá o seu risquinho, que está lá com a sua roupa, daquele estilo que se veste na periferia, com o seu estilo próprio, que ela simplesmente, ao olhar a foto, diz: não preciso olhar antecedentes. Já se vê que é bandido. Veja o grau, como isso está arraigado. Então, essa audiência é uma audiência que ela é importante. Se presencialmente você já passa questões como essa, imagine essa audiência virtual. Como é que esse jovem ou essa pessoa que foi presa vai dizer ali, na delegacia, de lado dos policiais: eles me violentaram.
eles me agrediram. É impossível. Então, assim, é muito importante que esse mecanismo ele seja mantido e que a gente defenda. A direita também tem trazido a pauta da saidinha, né? Então, são muitas pautas que eles querem acabar com os indutos que são previstos no sistema penal brasileiro, na verdade, na nossa lei de execução penal, para acabar com os indutos de saída, dizendo que aumentam a criminalidade e a reincidência. O fato é que a gente precisa pensar em políticas de segurança pública que sejam preventivas. A gente tem uma pena que tem um caráter de ressocialização, mas um sistema que praticamente não ressocializa ninguém. A gente tem um verdadeiro estado constante de violações de direitos nesses espaços. Para isso, a gente tem que pensar em políticas que invistam, sobretudo, em educação. E aí eu concluo dizendo que, como professora, eu acredito muito em apostar no futuro para essa juventude, com geração de emprego, com renda, lazer, cultura, esporte e educação. Nós editamos algumas cartilhas falando direitos humanos para quem? Direitos humanos na vida da gente, para que a gente possa dialogar. O que é racismo, eu tenho dialogado nas escolas. E aí é bem interessante que quando eu pergunto o que é que você quer ser quando crescer, muitas crianças levantam o bracinho e dizem eu quero ser policial. Aí eu pergunto, alguma vez você conhece alguém que já foi preso? A maioria das crianças levantam a mão. Tem alguém muito próximo da sua família que já foi preso. Então, assim, e eu pergunto, alguns de vocês, quando são adolescentes, já foram abordados de maneira violenta pela polícia? Já sofreram o famoso baculejo, quando a gente chama aqui, muitos de farda, a caminho da escola. Então, como a gente pode pensar essas questões que atravessam a nossa sociedade para enfrentar as desigualdades? São questões que me inquietam muito e que têm me inquietado, mas eu sou uma professora paulo-freireana, incansável, crédula na educação, que ela sozinha não muda o mundo, mas ela muda as pessoas, como diz Paulo Freire, e nós podemos nos organizar e mudar o mundo, eu acredito. Dani, antes de você sair, eu gostaria de te apresentar a professora Mariana. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Vou botar como sendo super live. Será que dá certo? Eu acho que dá certo. Espera aí, eu vou me retirar. Olá, professora Mariana, tudo bem? Oi, Mariana. Olá, boa tarde, Dani. Boa tarde, professora. Marco, muito Pronto, prazer. voltei aqui. Então, esse programa também é um programa de encontros, né? Então, Mariana, deputada estadual Dani Portela, participou da primeira metade desse programa, cujo título é Combate à Tortura. Dani, professora Mariana, que acaba de lançar pela editora Alameda o livro Torturadores, que a gente vai bater um papo. Espero que depois você veja, quando você voltar de São Paulo, essa segunda parte da entrevista. Dani, só para a gente se despedir, no dia 1º de abril, saiu uma matéria no G1, né, cujo título era Penitenciária em Pernambuco é desativada por problemas estruturais, né? E eu, como abolicionista penal, antipunitivista, sonhei por alguns instantes, né, porque a prisão é um problema estrutural, e eu pensava, será que chegou o dia da desativação das prisões, porque as prisões são um grande problema estrutural, mas não, é na verdade uma notícia referente à desativação da penitenciária Barreto Campelo em Itamaracá. Dani, bons trabalhos aí Marco, será que eu posso só um segundo? Eu sei que a deputada Dani tem que sair, mas eu queria primeiro cumprimentá-la assim efusivamente pelo excelente trabalho que está realizando e só dizer também que a gente em Florianópolis está aí numa luta no Comitê para a criação de um mecanismo estadual de combate à tortura também.
Inclusive, nós trabalhamos junto com o Instituto de Memórias e Direitos Humanos, né, e o Ministério Público fez uma cartilha para orientar as populações da periferia sobre como lidar com as abordagens policiais, que em Florianópolis, embora seja uma cidade em que não pareça, né, mas a gente tem assim um alto índice também de violência policial nas abordagens, nas ocupações dos territórios de periferia, invasão de domicílio, espancamento de jovens, crianças. Então, eu acho que esse é um trabalho absolutamente fundamental, muito importante. Obrigada. Obrigada, muito bem, professor. Dani. Olha, é um prazer conhecer. Oi? Por favor, Dani. Não, por favor, Dani, por favor. Não, eu estava agradecendo a participação nesse programa. Um prazer em conhecê-la. Depois vamos trocar os contatos, porque o mecanismo estadual daqui de Pernambuco foi o primeiro do país, apesar de estar desativado agora, que a gente vinha cobrando, mas a gente já tem uma lei que é muito consolidada e por isso a gente está nessa cobrança e entendendo que a gente tem que enfrentar toda forma de tortura, em qualquer época, em qualquer tempo da história. Por exemplo, agora eu estou numa grande campanha para que escolas e prédios públicos que levem o nome de torturadores e violadores de direitos humanos, certo? Eles mudem o nome, é um absurdo. Enquanto vereadora, eu tenho uma lei nesse sentido, isso é um papo para um outro programa, eu vou me despedir deixando uma provocação. Veja, existem várias leis no país, eu tenho uma lei como deputada, tinha uma lei como vereadora que proíbe que prédios públicos levem o nome de ditadores e violadores de direitos humanos, só que é da lei para frente. Há um debate para trás, que alguns chamam de revisionismo histórico, mas não é revisionismo. A gente podia chamar historiador, os institutos históricos e geográficos, eles têm que participar, os IHGPs, o que é que a gente pode fazer em relação à nossa memória, à nossa história para trás. Muitos países revisitaram, estão mudando o nome de rua, mudando o nome de prédio, colocando o nome de defensores de direitos humanos, de defensores da democracia, e o Brasil precisa ser provocado, porque a gente tem muito apego a esse período e a gente precisa lembrar, né, para que a gente não esqueça, para que nunca mais aconteça, nós sempre estaremos aqui. Um cheiro bem grande, vou deixar vocês agora. Dani, muito obrigado. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Muito bem. Bom, deixa eu ver como é que eu faço agora. Deixa eu ver se eu consigo exibir. Eilo, acaba de ser lançado, deixa eu retirar o comentário de Glaucine Farias. Parabéns ao Trilhas da Democracia pelo rico e tão necessário debate. Eis aí a capa do livro que acaba de ser lançado, com a autoria de Mariana Giofili, que está aqui presente, e de Modi Chiriô. Pronunciei corretamente, Mariana, o nome? É Modi Chiriô. Modi Chiriô. Né? Duas historiadoras que acabam de lançar esse livro, Torturadores, Perfis e Trajetórias de Agentes da Repressão na Ditadura Militar Brasileira. Para quem não conhece, na capa é uma foto, né, no DOI do estado de São Paulo, e se encontram aí personagens de triste memória, né, para quem luta, atua, combate no campo dos direitos humanos, o então Major Carlos Alberto Brilhante Ustra, o então Major, os dois já falecidos, Paulo Malhães, e o capitão, esse é menos conhecido, André Leite Pereira. Né? Mariana, seja muito bem-vinda. Você esteve aqui no Trilhas para falar exatamente sobre o DOI-CODE algum tempo atrás, e hoje você volta para falar sobre esse livro. E eu gostaria, né, de ler o sumário do livro, porque ele é muito interessante, porque todo ele é organizado por meio de perguntas, né? E a divisão do sumário é feita da seguinte maneira: capítulo 1, por que se envolveram na repressão? Capítulo 2, quem eram? Capítulo 3, como foram treinados? Capítulo 4, como circulavam? Capítulo 5, que carreiras desenvolveram? Capítulo 6, como foram expostos à sociedade civil? Capítulo 7, como veem a si mesmos?
e capítulo 8, quais foram as motivações dos torturadores. Mariana, a gente precisaria de um programa inteiro para discutir o livro, quem sabe numa próxima oportunidade com a presença da Modi aqui, né? Mas eu te faria a pergunta: quem eram esses torturadores da ditadura militar e como foram treinados? Vocês levantam uma questão que é muito importante, né? De que, na verdade, houve um treinamento, né? Ninguém se tornou torturador de um dia para o outro. Então, eu gostaria que você compartilhasse com a nossa audiência, com o nosso público, quem eram essas pessoas. A pesquisa de vocês se centrou no Exército, não é? E como foram treinados. Eu vou retirar a capa. Muito bem. Por favor, Mariana, fique à vontade. Bom, muito boa tarde, então. Queria agradecer demais esse convite para participar aqui do programa. Queria cumprimentar quem está nos assistindo e dizer que, bom, justamente quando a gente começa essa pesquisa, essa pergunta de quem eram, né? Ela foi atrás. Eu preciso dizer que nós começamos essa pesquisa em 2011. Então, que foi o ano da criação da Comissão Nacional da Verdade, mas que esse trabalho ainda estava, enfim, a criação, né? Depois teve a montagem, teve todo o processo de pesquisa da CNV. Então, o nosso primeiro desafio era saber qual era a identidade dos torturadores, dos agentes repressivos. Lembrando que a gente tem aqui, está falando de um universo amplo, né? Porque muitas vezes quando a gente fala agentes repressivos, a gente não está necessariamente apenas falando dos torturadores, mas a gente está falando de toda essa cadeia, todo esse sistema que permite que existam torturadores, né? Porque, como você mesmo disse, Marco, eles não são uma peça isolada, né? Eles não são algo que apareça do dia para da noite, eles fazem parte de um sistema repressivo. Então, para nós tentarmos entender quem eram, nós começamos a trabalhar com uma série de listas que foram divulgadas lá nos anos 60 por ex-presos políticos. E aí eu queria fazer um parênteses aqui, porque eu acho importante fazer essa homenagem a todo esse esforço de pesquisa, de trabalho, tanto o esforço de pesquisa, mas também de esforço político dos grupos de defesa dos direitos humanos, dos ex-presos políticos, dos familiares de mortos e desaparecidos políticos, que foram os primeiros, digamos, historiadores desse período, porque acumularam uma série de materiais, né, tanto de pesquisa que fizeram, quanto de materiais que foram compondo nesse esforço de denunciar esses agentes repressivos. Então, nós tínhamos algumas listas que foram divulgadas pelo jornal Alternativa em Tempo, na década de 70, e depois nós tínhamos a lista do projeto Brasil Nunca Mais, que foi um projeto realizado no finalzinho da década de 70, início da década de 1980, e que foi formado por historiadores, ex-presos políticos, advogados de presos políticos, e que reuniu também uma lista de agentes repressivos. Então, o nosso primeiro trabalho foi um pouco juntar essas listas, né, que muitas vezes continham nomes que eram codinomes utilizados na repressão política, então, às vezes, você tinha um codinome, mas você não tinha o nome completo, e a gente conseguia, então, filtrar aqueles indivíduos que você tinha o nome e sobrenome, porque aí você conseguia identificar a identidade, né? E aí depois nós incorporamos também a lista da Comissão Nacional da Verdade, e cada uma dessa lista tem um perfil diferente, a gente faz um pouco essa análise no livro. E aí nós vimos que esse universo, então, é formado de militares, né, das 3 Forças Armadas, e policiais, tanto militares quanto civis. E nos concentramos principalmente na nossa pesquisa nos oficiais e suboficiais do Exército, porque era o universo do qual nós podíamos ter mais informações, né? Porque quando a gente trabalha com a Polícia Militar, você tem que pensar nos arquivos de todos os estados da nação, que são, né, enormes em números, e a documentação do Exército está mais concentrada. Então, mas também porque nós quisemos nos concentrar nesse núcleo de especialistas, oficiais do Exército,
que tiveram um papel fundamental na repressão política, tanto na montagem da repressão política, quanto na coordenação e na manutenção, digamos, né, do treinamento e do funcionamento da repressão política. E aí, como é que, então, essas pessoas foram recrutadas? Então, quem eram nesse sentido de onde vinham esses grupos, esses especialistas dos quais eu estou falando, né? Então, nós vimos que, por exemplo, tem pessoas que tiveram algum destaque durante o próprio golpe militar, então, que chamaram a atenção das altas hierarquias do Exército como pessoas que poderiam ser interessantes para fazer parte, né, dessa máquina repressiva. Inclusive, o título original do livro era A Repressão em Carne e Osso, né? Então, essa ideia da gente trabalhar esse componente humano da repressão política, né, para um pouco tentar ser um elemento aí para completar essa lacuna historiográfica que trabalha um pouco essa questão do sistema, do aparato repressivo, mas estava faltando um trabalho que fizesse, que se focasse justamente nas pessoas. Então, nós temos essas pessoas que se destacam durante o golpe. Nós temos pessoas que compuseram os inquéritos policiais militares, os IPMs, que conduziram a Operação Limpeza logo depois do golpe, né? Então, você tem uma série de inquéritos policiais militares que vão perseguir uma série de oponentes da ditadura militar, né? Então, apoiadores do governo João Goulart, sindicalistas, líderes estudantis, militares progressistas, né? Militares que eram nacionalistas, desenvolvimentistas. Então, a gente tem essa série de IPMs, e muitas pessoas, então, que compuseram esses IPMs, depois vão entrar nesse aparato repressivo. Nós temos pessoas que tinham já um convencimento ideológico, né? Então, que militavam em entidades anticomunistas, né? E que aí também, por uma questão ideológica, também acabam entrando no aparato repressivo. E nós temos também um efeito de geração, né? Então, as pessoas que naquela época tinham uma faixa etária e estavam num certo momento da carreira e que tinham tido algum treinamento em operações especiais ou em operações de informação ou de contra-informação, e principalmente as que tinham se destacado em cursos, também foram recrutados para trabalhar no aparato repressivo e, portanto, fizeram parte desse grupo de torturadores. Agora, é importante dizer que nós temos também um contingente que nós não pudemos estudar de policiais, como eu disse, militares e civis, que fizeram parte dessa máquina também e que depois voltaram para suas corporações policiais, né? Então, a gente tem um trânsito aí de tecnologia repressiva dos aparatos repressivos para a segurança pública. Então, basicamente, assim, é uma resposta não muito sintética, né, de quem eram esses torturadores, mas é importante dizer que são pessoas que, portanto, receberam algum tipo de treinamento. E aí você me pergunta, então, que tipo de treinamento, onde, como foram treinados, né? Então, a gente tem, desses militares que compõem esse núcleo repressivo, tem vários que tiveram alguma experiência nos Estados Unidos, porque nós temos aí de algum tipo de treinamento, né? Não necessariamente treinamentos muito longos, às vezes tem treinamentos que duravam semanas ou meses, e que é uma tradição, digamos, do Exército Brasileiro, desde a Segunda Guerra Mundial, pelo menos, de enviar vários oficiais, principalmente os que se destacavam, para fazer cursos em diversos fortes militares nos Estados Unidos. Isso continua ocorrendo. E nós temos alguns que foram para a famosa Escola das Américas, que é uma escola militar dos Estados Unidos, que treinou uma série de conhecidos ditadores e agentes repressivos de toda a América Latina, mas também do mundo todo. Inclusive, nós tivemos casos de brasileiros, militares brasileiros, que foram cursar a escola e depois se tornaram instrutores. Nós temos também uma formação aqui no Brasil, que vai entrar
desculpe, me fugiu a palavra agora, nos cursos, né, da Escola Superior de Guerra. Então, nós temos todo um conteúdo que veio da doutrina francesa de guerra revolucionária. Então, é uma doutrina que foi criada no âmbito da luta das Forças Armadas francesas contra os movimentos de independência na Indochina e depois na Argélia. Então, eles vão criar toda uma doutrina para explicar como lidar com movimentos que eles chamavam de movimentos subversivos, né, ou movimentos de insurreição. Então, esses conteúdos, esses manuais vão entrar nos currículos da Escola Superior de Guerra, mas nós temos também a criação de 2 cursos importantes no Brasil. Primeiro, o CIGS, que é o Centro de Instrução da Guerra na Selva, que foi criado pouco antes do golpe, inclusive, do golpe militar, e que justamente vinha com essa ideia de preparar os militares para uma possível guerra em territórios de selva, enfim, que tinha uma configuração diferente da configuração do combate em zonas urbanas. O CIGS ele vai receber, inclusive, diversos agentes repressivos de outros países da América Latina, né? E o CIGS vai ser importante na formação das forças especiais do Exército, que estavam aí também, nesse momento, sendo criadas e reforçadas, e que vão ser importantes no combate à guerrilha do Araguaia. E temos, em 1965, a criação do Centro de Estudos do Pessoal, o CEP, que vai ser uma formação importantíssima para toda essa primeira geração que atuou na repressão política no Brasil. E depois disso, a criação da escola da ES, né, da Escola Nacional de Informações, que também vai ser uma escola importante não só para os brasileiros, mas também vai receber inúmeros agentes, inúmeros militares de outros países da região. E nós temos a própria formação na prática, né? Então, digamos, a formação de terreno, a própria atuação nos DOI-CODES vai ser importante, né? Porque aí não é a teoria, é a prática, digamos, né, da tortura e de como é que você faz essa busca de informações e esse processamento das informações para poder combater as organizações de esquerda. Mariana, é bom lembrar, né, isso, né, de que a tecnologia da tortura ela nasce nas 2 grandes pátrias que reivindicam o nascimento dos direitos humanos no Ocidente, Estados Unidos e França, né? Eu gostaria de passar a palavra para o Normando e depois para o João, para fazerem cada um dos dois um comentário e uma pergunta a você. Por favor, Normando. Muito rapidamente, e um comentário que vai ligar um pouco Estados Unidos e França, e que demonstra, na minha leitura, uma visão de que a tortura tem lado, particularmente na segunda metade do século XX, ela tem lado no espectro ideológico, né? É uma figura chamada Klaus Barbie, né? Um oficial, criminoso de guerra, oficial da milícia nazista, a SS, conhecido como o açougueiro de Lyon, pelos crimes bárbaros que cometeu na França. E por que eu estou lembrando do Barbie? Barbie ele desaparece no imediato pós-guerra, é recrutado pela inteligência americana, pouco depois vai trabalhar tanto para a CIA, quando é criada, quanto para a inteligência da Alemanha Ocidental, e, condenado à morte à revelia na França, ele se refugia na Bolívia, ainda no início dos anos 50, passa 30 anos na Bolívia e era muito amigo, né, dos 3 ditadores militares que sucederam na Bolívia, com um pequeno intervalo entre o primeiro e depois Hugo Banzer e o último. Mas um detalhe interessante é que Klaus Barbie, ele, pelo menos na historiografia relativa à tortura do século XX, ele inaugura na França ocupada pelos nazistas o método de torturar crianças na frente dos pais para obter confissões. Esse método vai ser usado no Brasil. E
o que fecha no final é que Klaus Barbie tem 2 passagens pela Escola das Américas, dando palestras, em 1969 e em 1970. Então, era esse o tipo de tecnologia, esse o tipo de ensinamento, aquela comunidades defensoras da democracia, encarregadas de espalhar a democracia pelo globo, faziam na doutrinação dos militares brasileiros. Me parece, a Mariana deve ter melhores dados do que eu, e pode me corrigir, mas me parece que cerca de 300 militares brasileiros passaram pela Escola das Américas. Mariana, deixa eu passar a palavra para João, para escutar a voz do estudante, né? Que lida, inclusive, sendo um estudante negro que convive com uma realidade do olhar diferenciado por parte da polícia, né? Que desconfia, sabe o que é a tortura hoje, mas talvez não tenha a perfeita noção do que foi a realidade da tortura durante a ditadura militar brasileira. Por favor, João. Então, isso é muito interessante, né, quando a gente está falando disso, porque vou falar que eu, né, particularmente, venho, né, de uma geração que a gente não acompanhou tudo isso. Quando se aconteceu, porém, é algo que a gente estuda. Porém, quando a gente estuda, quando a gente ouve falar, muitas vezes acaba sendo realmente diferente do que aconteceu, principalmente porque a gente está passando por um período que há uma distorção muito grande da verdade, há um apagamento, né, das memórias do que aconteceu, da historicidade. Isso é muito interessante, né? E eu quero falar um pouquinho que eu achei muito interessante nesse livro que está sendo lançado, né, sobre o capítulo 6, né, quando ele vai falar como foram expostos esses torturadores à sociedade civil, porque a gente conhece muitas figuras, né, que foram importantes durante esse período de repressão militar que ocorreu aqui no Brasil, figuras como, por exemplo, a nossa ex-presidente Dilma, né, que foi torturada durante o regime militar aqui no Brasil, figuras de estudantes, até eu falando como estudante, né, de direito, por exemplo, da FDR, Faculdade de Direito do Recife, a gente tem o Demócrito de Souza Filho, estudante ligado ao movimento estudantil que foi morto também por esse período de ditadura militar. Então a gente conhece figuras que foram muito importantes, que foram torturadas, que foram mortas, mas que foram resistência, mas a gente acaba, principalmente na sociedade civil, a gente acaba não tendo tanto conhecimento de quem foram esses torturadores, de quem foram essas pessoas que cometeram esses crimes contra a humanidade, e como é que foi a recepção dessa sociedade, né, deles. A gente tem, quando a gente fala do governo passado, que o nosso país viveu, a gente teve o nosso ex-presidente, quando ele afirmou, né, que o Brilhante Ustra, né, era um herói nacional, né, um dos principais torturadores da ditadura militar, era um herói nacional. Então a gente vive num momento, né, de distorção da história, distorção da realidade, né? A história está sendo recontada a partir de visões que a gente pode ver que são totalmente distorcidas por causa de ideologias políticas. Então a gente conhece essas figuras que foram muito importantes como símbolos de luta no movimento estudantil, no movimento civil. Porém, como é que foi a recepção desses criminosos que fizeram tudo isso, de crimes contra a humanidade, como foi essa recepção da população civil, que grande parte acaba nem reconhecendo, né, nem tendo essa visão de como tudo isso aconteceu. Então, como é que foi essa recepção da sociedade civil perante esses criminosos? Antes de passar a palavra para a Mariana, só lembrar que uma historiadora, né, com grande história, grande trajetória dentro do CPDOC, Dulce Pandolfi, foi cobaia numa aula de tortura. Por favor, Mariana, fique à vontade para responder, interagir com o Normando, João e a nossa audiência. Obrigada, Marco. Só aproveitar e comentar também, né, que nessa formação também, de fato, teve a vinda de diversos agentes militares estadunidenses que vieram ensinar, tanto nas polícias quanto nas Forças Armadas, também estratégia de tortura, né? Você fez uma lembrança importante, que justamente são essas aulas que se faziam e que a gente tem várias denúncias de presos políticos que contam como se fazia faziam essas aulas com os próprios presos políticos ali sendo torturados diante dos, entre aspas, estudantes de tortura.
Muito bem. Normando, de fato, né, a gente tem uma circulação de saber contra-insurreicional, né, que é bastante ampla. A gente tem um movimento aí internacional, inclusive o próprio Brasil vai se tornar uma referência aqui na região, por ter justamente feito uma espécie de amálgama dessas teorias que vinham de fora com uma experiência de terreno nacional. Lembrando que o Brasil foi a primeira ditadura de segurança nacional da América Latina e, portanto, teve essa experiência antes dos vizinhos, né? Então, se tornou como que uma espécie de vanguarda da repressão política na região, sem falar da política toda externa que houve no sentido de fomentar golpes no Uruguai, no Chile, na Bolívia, em outros países, né? Então, muito importante falar desse... E é importante também dizer que esse conhecimento de repressão política, como o Marco mencionou, quer dizer, a gente tem essa referência dos alemães que estavam associados, né, ao nazismo, mas a gente tem referências importantes também nos países democráticos e que são justamente esses países que vão se colocar como grandes paladinos de defesa dos direitos humanos. Então, os Estados Unidos já apareceram aqui justamente nesse treinamento que eles ofereciam para vários países do mundo, mas eu mencionei a França também, a gente tem a Inglaterra também, né? Que tem um trabalho do professor João Roberto Martins Filho, que vai fazer esse estudo sobre a influência que teve também a Inglaterra, né, os intercâmbios com os ingleses, inclusive num instrumento de tortura específico, que era chamada geladeira, e que era essa espécie de câmara fechada, que produzia sons altíssimos, intermeados com momentos de silêncio, e também fazia essa alternância entre temperaturas muito altas e muito baixas, né? E isso foi testado no Brasil para depois ser utilizado contra os irlandeses, né? E, então, de fato, e aí a gente tem também uma figura que eu acho importante a gente lembrar, que é o Paul Sarrès, que é um francês que lutou na guerra da Argélia e que dizia, inclusive, provocou uma grande polêmica o livro que ele publicou na França, porque ele defendia a tortura, defendia publicamente, né? E ele não só foi instrutor nesses cursos oferecidos em diversas instituições militares nos Estados Unidos, como ele veio para o Brasil e ele foi instrutor nesse centro de instruções da Guerra na Selva, né? Ele foi, se eu não me engano, acho que ele chegou a ser adido militar da França no Brasil durante a ditadura. Então, de fato, a gente tem aí uma ampla circulação de atores e de tecnologias contra-insurreicionais. Sobre a questão do João Augusto, de fato, João, uma pergunta muito importante essa que você faz, porque ela chama para essa questão da transição política, né? Como é que a sociedade brasileira, nesse processo de transição, conviveu com esses repressores, né? Então, a primeira coisa é saber que a Comissão Nacional da Verdade foi um grande momento de mostrar esses repressores nessas múltiplas audiências públicas, porque até então você tinha sempre um nome, né? Por exemplo, nos anos 80, o grande nome da repressão que era falado e que de alguma forma era o símbolo da repressão política era o Sérgio Paranhos Fleury, que foi um conhecidíssimo delegado do DOPS de São Paulo, né? Depois se tornou a figura mais conhecida, mais emblemática da repressão, se tornou o Carlos Alberto Brilhante Ustra, inclusive pelo esforço que fez o Bolsonaro no sentido de heroicizar essa figura. Então, a Comissão Nacional da Verdade foi o único momento, que me parece, de grande exposição, mais, assim, em termos mais sistemática desses agentes repressivos para a sociedade. Antes a gente tinha tido essas denúncias, como eu mencionei, do Jornal em Tempo, do Brasil Nunca Mais, mas aí eram nomes, é diferente de você ver o nome, sobrenome, a pessoa, ver essa pessoa falando, né? Quer dizer, tem um outro nível de impacto.
E claro que nós tivemos também uma série de matérias na imprensa, mas essa coisa também da imprensa, né? Mostra, cria um fuzuê e depois o assunto parece que deixa de ser um assunto de debate público. E durante, então, essa transição para a democracia, esses repressores, primeiro, eram pouco conhecidos, quer dizer, você não tinha, com exceção de um ou outro, você não... até o Carlos Alberto Brilhante Russo, ele foi exposto publicamente pela Beth Mendes, que era uma atriz, e que o reconhece que ele, quando ele estava como adido militar no Uruguai, e ela vai fazer uma denúncia pública, e então vai ter toda uma questão aí em torno do nome dele. Mas tem vários outros cuja identidade era desconhecida. Então, essas pessoas continuaram tendo uma vida normal, continuaram recebendo os seus soldos do Exército, suas aposentadorias, e, mais importante ainda, essas pessoas ocuparam postos importantes nas secretarias de segurança pública, nos cursos de formação do Exército, ou seja, você tem essa circulação de know-how repressivo que eu mencionei, ela acontece também no interior do Brasil, no interior do país, entre as diversas instituições, então circulando muito entre Forças Armadas e segurança pública. Então, o que acontece é que houve um grande desconhecimento da sociedade brasileira sobre quem eram esses homens e onde é que eles estavam, apesar dos esforços muito sustentados de organizações como o Tortura Nunca Mais, né? Que é uma organização que sempre fez muito esse esforço de denunciar torturadores, ex-torturadores e agentes repressivos que eram identificados ocupando funções públicas. Então, essa entidade teve uma importância muito grande nessa denúncia e para justamente não fazer com que essas identidades passassem ao largo da sociedade brasileira. Agora, claro que essas coisas têm que estar sempre, a gente tem sempre que trazer esse assunto, né? Então, essa iniciativa que estava sendo mencionada pela Dani, por exemplo, de modificar nomes de escolas, isso é extremamente importante, porque a gente tem que estar o tempo todo cutucando a sociedade brasileira para que ela se dê conta de que não é possível que nós, como sociedade, possamos acolher essas figuras como se nada fosse, né? E continuando gastar dinheiro público com os salários delas, com pensão, com tudo isso, sendo que elas cometeram crimes contra de lesa humanidade, né? Mariana, o tema é importantíssimo, por isso a gente vai marcar com você e com a Moody, que são as duas autoras do livro, perguntaram aqui no chat qual o título do livro. Eilo, Torturadores, Perfis e Trajetórias de Agentes da Repressão na Ditadura Militar Brasileira. Por serem tão importantes assim, nós vamos marcar um próximo retorno teu aqui. Normando, muito obrigado. João, muito obrigado. Mariana, obrigadíssimo. Eu tomei conhecimento do lançamento da publicação do livro essa semana e procurei já encaixar nesse programa que já havia sido organizado com a Dani Portela sobre combate à tortura. Não percam amanhã, inclusive Mariana é citada logo no início do programa, amanhã, domingo, 13 de abril, Trilhas da Democracia, intitulado Gaza, um campo de concentração a céu aberto, com o professor da Escola de Direito da FGV de São Paulo, Salem Nasser, um programa imperdível para todas as pessoas que buscam maiores informações sobre o genocídio contra o povo palestino levado a cabo pelo Estado de Israel em Gaza, com silêncio e cumplicidade, mais uma vez, do Ocidente. Então, não percam, amanhã, eu e Normando estaremos presentes, o programa já foi gravado. Um grande abraço e a gente se vê, então, amanhã e na próxima semana, sempre sábado, ao vivo, às 17 horas e de maneira gravada no domingo, às 15 horas. Muito obrigada, Marco, João, Normando e todo mundo que nos assistiu e ainda vai nos assistir também, um assunto extremamente importante. Com certeza. Então, nós que agradecemos. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço.